Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do verso de número 35. Amém. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você pode dizer amém? Se assente, muito obrigado. Glória a Deus, muito bom sentir a presença de Deus, muito bom estar revivendo aqui, através da instrumentalidade do servo de Deus, algumas canções que eu já não ouvia mais nas igrejas. Bem verdade que temos belíssimas canções hoje, autores que Deus levantou, compositores, mas temos canções que mexiam muito conosco, né? E até hoje elas mexem conosco. Louva a Deus pela sua vida, Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e enquanto eu estava nesta madrugada orando ao Senhor, e as noites depois de alguns acontecimentos nunca mais foram as mesmas, e aproveitamos e buscamos bastante ao Senhor pelas madrugadas, né? E é um ditado que diz que a madrugada a fila é menor, e eu creio que Deus tem algo bastante especial para os crentes que gostam de orar na madrugada. Nem todo mundo gosta, mas quem gosta de orar na madrugada tem uma presença maravilhosa na sua vida, presentes da parte de Deus. Há uma janela que se abre, uma porta que se abre, Deus se manifesta de forma especial. E eu vendo e revendo algumas coisas, após ministrarmos ali em Itaocara, e já ali no hotel, e eu acabei acessando uma informação, um áudio de uma oração do meu filho, e aí a gente acaba acessando algumas lembranças, e este áudio mexeu muito comigo, e eu comecei a analisar alguns textos na palavra de Deus. E o Senhor me fez voltar os olhos para esse texto e alimentou muito a minha alma. Só que o Espírito me impulsionou e disse: isso é para te alimentar, mas o que te alimenta também alimenta muitos. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você crê assim? Diga amém. E esse texto, já conhecido por muitos pregam sobre esta passagem bíblica, este fato histórico, quando Jesus aqui caminhava, nos relata que Jesus está pregando, está ensinando à beira do lago conhecido como Mar da Galileia ou de Genezaré, e ele está ali trazendo a sua informação, trazendo a sua proposta, também promovendo na vida de muita gente milagres, mudanças interessantes, e tudo que sai da boca de Jesus é perfeito e transforma. Só a presença de Jesus já é uma maravilha. Então, uma grande multidão, como o texto vai nos dizer, já está reunida, porque o que Jesus fala atrai a muitos, o que Jesus faz levanta não só a curiosidade, mas também levanta a necessidade de outros que vão ouvir através de outros
o que este homem está fazendo agora à beira, nas margens do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia. E o interessante é que Jesus, ele pede o barco, está dentro de um barco, e os seus discípulos já estão caminhando com ele, não por muito tempo, mas já alguns dias, algum tempo. E agora, ele pega todas as informações, tudo o que ele faz, tudo o que ele promove, e em uma tarde, ao entardecer, chegando à noite, ele vai surpreender a todos que ali estão, principalmente os seus discípulos, porque ele vai dar uma ordem e vai dizer: vamos todo mundo entrar no barco, os meus discípulos, e vamos atravessar para o outro lado. E o interessante é que alguns dos seus discípulos, principalmente Pedro, que tem um encontro marcante com o Senhor também neste lugar, já é um pescador profissional, e ele conhece muito bem aquela região, e agora eles vão obedecer à ordem do Senhor, mas eles estão cientes de que este lugar que eles estão, este lago, este mar da Galileia, nada mais é do que um canal que vem alimentado pelo Rio Jordão. Ele é um rio diferente, são águas diferentes, em uma região diferente, e, vezes por outras, de repente, subitamente, alguns ventos contrários acontecem. E, geralmente, isso se dá quando esfria mais à noite. Não é sempre, mas acontece mais. Jesus está já demonstrando a sua autoridade, o seu poder, e aqui veio, e a ordem de Jesus, ela é acatada imediatamente, eles entram no barco, a multidão é deixada, alguém que está em alguns barcos menores, vão também seguir a Jesus, mesmo sendo aquela hora, e com os riscos que todos eles que trafegam, que navegam por ali, conhecem. E o texto vai dizer que Jesus entra, e Jesus está cansado, vai para a popa do barco, e ali já tem uma almofada. Isso nos dá a entender a localização e firmeza da localização, é na popa e não na proa, não é na frente, é lá no fundo. Jesus vai descansar, Jesus vai dormir, e o texto vai dizer que Jesus imediatamente vai lá para descansar, e eles começam a navegar, vão para o outro lado, tira os discípulos de um certo conforto dentro do âmbito da sua cultura e da sua terra, vão para o lado aonde estão os gentios, e agora eles estão preocupados com o tempo, estão vendo Jesus dormindo, e estão também fora do seu conforto, estão indo para onde não conhece, mas o mestre deu uma ordem: vamos para o outro lado. Então, alguma coisa Jesus ia promover de extraordinário do outro lado. E quando Jesus manda, eles obedecem, e todos nós deveríamos também obedecer sempre às ordens do Senhor Jesus, porque quando Ele manda, Ele garante, e aonde Ele manda ir, sempre, se é Ele que manda, algo extraordinário acontece. Mas o fato é que uma grande tempestade, e é uma linguagem que ele usa, o texto original vai nos fazer entender que é algo maior e mais significativo do que as tempestades que se davam comumente na região. Era uma região, para nós entendermos a sua geografia, que ficava a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Os montes que a cercavam, Golã, Monte da Galileia, ventava frio, e o vento vinha para a área quente, que era bem mais embaixo. A água era rio doce, de água doce, e era muito fria. Quando isso chocava, gerava então os terríveis ventos. Por isso que eles sabiam, até entendiam quando ia acontecer um pouquinho ou não, mas o fato é que era súbito, era de repente. Mas Jesus está no barco e Jesus manda seguir, mas a tempestade, o vento começa a soprar.
E o texto começou a falar comigo aqui, enquanto eu orava, sobre o Jesus que estava dentro deste barco. Ele se apresenta como o Cristo na tempestade. Ele é, de fato, o Cristo na tempestade. E o porquê eu digo isso? Porque ele está tão preocupado com a tempestade quanto os seus discípulos, que ele está dormindo. Ele está tão preocupado com a tempestade quanto os outros barquinhos que estão ali navegando junto, que ele está dormindo e não se levanta. Mas as ondas vão começar a bater e as águas vão começar a entrar dentro do barco. E o que acontece quando águas começam a bater e entrar dentro do barco? Está então uma previsão terrível. Isso quer dizer que logo, logo, esta embarcação, ela vai naufragar. Mas Jesus está onde? Dentro do barco. Jesus está na popa, dormindo. E agora os discípulos veem, o texto é conhecido, ele diz para Jesus, vai acordar Jesus, diz: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos afundando, perecendo? Jesus vai levantar tranquilamente, porque Ele também é o Senhor da tempestade. Oh glória! Ele é o Jesus que está na tempestade, porque Ele passa por dentro das dificuldades e da tempestade que às vezes nós vivemos, conosco dentro da nossa embarcação. Mas nós não podemos esquecer que Ele também é soberano, dono de tudo, dono de todos, e Ele é quem comanda tudo. Ele atravessa as dificuldades conosco, às vezes não nos livra da tempestade, por isso que Ele é o Cristo na tempestade. Ele nos consola na tempestade, Ele nos orienta na tempestade, Ele nos direciona na tempestade, Ele nos ensina na tempestade. Mas na hora certa, quando o nosso desespero bate e a nossa fé tende a fracassar, Ele se levanta como Deus da tempestade. E o texto vai dizer que Ele vai repreender. E isso é muito interessante, porque Jesus, quando faz a proposta, dá a ordem, na verdade, para atravessar para o outro lado, Ele já tinha o endereço certo para onde Ele ia, e Ele vai cumprir uma missão, Ele vai salvar uma vida, Ele vai libertar uma vida, esta vida que está aprisionada, capítulo 5, por legiões de demônios territoriais. É o gadareno, é em Gadara. Então, este mal súbito, este vento, esta tempestade que se levanta, o inimigo está se utilizando também desta situação para tentar fazer impedir, ou para tentar impedir com que Jesus está indo fazer naquela região. Oh, glória a Deus! Por isso que o texto vai dizer que Ele vai repreender, porque Jesus não repreende aquilo que Ele promove, Ele repreende aquilo que o diabo promove. Então Ele vai dizer para o vento, aleluia, o mar: aquieta-te e cala-te, porque eu estou dentro do barco, esse barco não vai afundar. Eu sou o Deus da tempestade, mas sou o Deus dono da natureza, dono do vento, dono do mar. Na mesma hora que o Senhor deu a ordem, o texto diz, ficou bonança, ficou tranquilo, não tem mais vento, não tem barulho algum, a calmaria chegou. É o Deus da tempestade entrando em ação. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei que dificuldade ou quais dificuldades você está enfrentando ou tem enfrentado, ou por quanto tempo tem enfrentado. Eu só quero te dar uma notícia boa esta
nesta noite. Se Jesus ainda está dentro da tua embarcação, fica tranquilo, porque Ele é o Deus na tempestade. Ele está contigo, Ele não vai deixar você perecer. O vento vai soprar, você vai sentir a tempestade, você vai sentir a água entrando dentro do barco, vai dar um desespero, vai dar um desconforto, mas isso é para você crer mais, isso é para você buscar mais, isso é para você continuar crendo que Jesus está ali. Parece que Ele não está vendo, parece que Ele está nem aí, mas escuta, se Ele está dentro do barco, a vitória é garantida. Quem recebe nesta noite, levanta a mão e diga glórias a Ele, exalte o nome dEle, porque se Ele está na embarcação, na hora certa, aleluia, o Deus soberano, aleluia, vai se manifestar aí com uma ordem, basta uma palavra e tudo se aquietará. Oh, glória a Deus. Mas a missão, ela precisa se cumprir. E aí é que está o seguinte: existe um lugar para chegar, existe um propósito estabelecido, e a tempestade que o inimigo se aproveitou para tentar frustrar o que seria feito, ele não consegue. E Jesus chega em Gadara. Diga para o seu irmão: você vai chegar do outro lado. Aleluia, aleluia. Pode o inferno se levantar, aleluia, não existe potestade que suporte, não existe classificação de demônio patente no inferno, um mais poderoso com o outro. Não tem isso. Quando Jesus está conosco, está na embarcação, a ordem é para chegar, não adianta. O diabo pode se levantar, mas ele vai cair no nome e na garantia do poder e da ordem do Senhor Jesus. Chega na margem, Gadara, e o texto é interessante, que ele vai nos provar que Jesus, quando pisa, só pisar, que Jesus maravilhoso, ele só pisa, coloca a planta do seu pé naquela região, naquele lugar, naquele território, que estava dominado por demônios, e a coisa era tão terrível, a coisa era tão feia, que este aprisionamento deste homem gadareno, ele trazia perturbação, trazia caos para toda aquela região, toda aquela sociedade que ali existia, aquele povo que ali existia. Para você ter uma ideia, o povo não tinha condições, nem tranquilidade para caminhar na rua tranquilo, porque os demônios que se apoderavam, as legiões que apoderavam sobre aquele homem, era tão terrível que ele tentavam contê-lo, tentavam o amarrar, tentavam o aprisionar com correntes fortes, e as correntes se derretiam, se desfaziam com a força demoníaca que estava sobre a vida daquele homem. Todos tinham medo, pavor, porque certamente o demônio gosta de fazer graça, gosta de assustar, gosta de aterrorizar, gosta de trazer caos, gosta de trazer incertezas, discórdias, passava pelas tumbas, e eu acredito muito que ele saía até das tumbas aonde ele caminhava para perturbar e trazer o caos e destruição para a sociedade. A sociedade vivia e não tinha outro jeito a não ser criar porcos para tentar sobreviver. Era uma miséria total aquela região, porque era dominada por demônios. Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta noite. Isso é real, isso existe. Esses demônios territoriais, nós temos visto a atuação deles muito fortemente nesses últimos dias. Só que a igreja do Senhor está dormindo.
A igreja do Senhor tem vacilado, e muitos não têm se atentado, e esses demônios territoriais têm avançado e aumentado a sua presença e expandindo o seu território. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, e a igreja precisa se levantar. Aleluia, porque a igreja tem um que está dentro do barco. Aleluia, a igreja tem um que deu uma ordem, deu uma garantia, que demônio nenhum resistiria ao poder do seu nome. Oh, aleluia, Deus te trouxe nesta noite aqui para também lhe dar autoridade. Para onde você chegar, eu não sei aonde você mora, qual bairro que você mora, mas ali é um território, e você vai chegar lá hoje expulsando tudo quanto é demônio, porque você vai dizer: Jesus de Nazaré está dentro do meu barco, Jesus de Nazaré está comigo e me deu uma ordem, e eu te mando embora hoje. Demônios territoriais que agem na região tentando aprisionar os jovens, tentando trazer dissensões, tentando trazer, aleluia, confusão, tentando trazer morte, tentando trazer desgraça, eles serão extintos desta região. Você se compromete nesta noite? Se compromete? Então levanta a mão e diga: Senhor, eu estou aqui pelo poder que há no teu nome. No teu nome, todo mal, todo demônio que se levantar, vai bater em retirada hoje. Vai bater em retirada hoje. Oh, aleluia, oh, glória ao nome do Senhor. Jesus chega, Ricardo, aleluia. E quem é que vem até ele? Quem aterroriza, quem está trazendo desgraça. Quem é que vem se ajoelhar, se jogar nos pés dele? É o diabo, é o territorial lá, é a potestade, são os demônios, é a legião. Vem o homem possuído, se joga e diz: pelo menos não nos faça sair daqui, a não ser nos coloque naqueles porcos ali, para que nós não fiquemos perdidos, tenha pedindo misericórdia. Coisa terrível. Mas não é esse fato que me chama a atenção, porque Cristo atravessa, chega em Gadara por causa daquele homem. Mas a libertação, a luz que era Cristo, aleluia, oh glória, o favor que era Cristo, a presença de Cristo, o que promoveria tudo que era mais perfeito e bom para aquela região, só quem recebeu foi o homem que estava possuído. Quando os porcos vão se jogar, vão se lançar, o homem fica liberto na hora. Que bênção, que maravilha. Estava despido, agora se veste. Estava sujo, agora se limpa. Estava todo bagunçado, agora está direitinho, arrumado. E agora sabe o que ele quer? Eu não quero outra coisa, eu quero seguir ao Senhor Jesus. Mas enquanto aquele homem queria Jesus, sabe o que a região faz? Os habitantes: olha, nós vimos o que o Senhor fez. Nós estamos vendo que esse homem está de fato diferente. Está limpo, está livre. Mas olha, o senhor pode ir embora daqui? O senhor pode ir-se daqui? Porque os porcos morreram. O que nos dá lucro, o que nos garantia a esperança do lucro, o Senhor lançou fora. Ou seja, eles não tiveram a capacidade para entender que o Deus poderoso que ali estava na pessoa de Jesus Cristo, Ele era poderoso o suficiente para mudar também a região e o quadro da situação, trazer prosperidade sem medidas, trazer libertação para muitos aflitos, trazer muita cura para aquele lugar. Eles preferiram os porcos. Aleluia. E sabe o que hoje tem acontecido?
Muita gente está preferindo o porco. Muita gente está preferindo o que não traz resultado. Muita gente está preferindo o que aprisiona ainda o seu estado ao pecado, às coisas do mundo, à miserabilidade. Mas Jesus chegou. Jesus está na terra. Jesus vai voltar sim. Mas Jesus vai olhar para aquele homem. E há um mistério profundo aqui. Há um negócio especial aqui. Porque Jesus não perde a batalha. Jesus, não, Jesus não perde não. Ele não atravessou aquele mar em vão. Ele foi principalmente aquele homem, libertou aquele homem, mas o homem faz um pedido: eu quero voltar contigo, eu quero te seguir. Jesus olha para ele e diz o seguinte: faz o seguinte, não me segue não, vai para a tua família, vai para a tua casa, porque o milagre que eu fiz em você vai gerar alguma coisa aqui nesse lugar. Eu trouxe uma palavra para você, só quem recebe nesta noite. Você é gerador de milagre para dentro da sua casa, para o seio da sua família, para a região aonde você está. Você não veio aqui em vão. A tempestade sacudiu o seu barco, e às vezes perdas acontecem, a gente sente, às vezes algumas coisas vão trazer para a gente sequelas terríveis, mas Jesus está dizendo: fica tranquilo e confia em mim, porque aleluia, eu tenho um propósito, eu tenho algo muito mais poderoso e mais forte para trazer na sua vida, através da sua vida, e no final eu ainda tenho algo reservado para aqueles que aceitarem o propósito, para aqueles que entenderem o propósito. Eu tenho algo reservado para você. E Jesus, não muito tempo depois, Jesus vai estar passando e peregrinando até Jerusalém para os seus últimos dias. Qual era o maior presente de Jesus? Quem aceitar a minha proposta, quem aceitar aquilo que eu trouxe e estabeleci para vocês, e não desistir, não preferir porco, não preferir coisas vãs, mas olhar para mim e saber que além daquilo que eu faço hoje na terra, além das curas que eu promovo hoje na terra, além dos cegos que eu curo, além dos mortos que eu levanto, além das libertações que eu faço, das potestades que eu expulso, mas se você crê que eu tenho algo preparado para você, e eu vim fazer aqui na terra, foi liberar o acesso, então você vai chegar até lá. E Jesus diz para os seus discípulos: é aflição que vai ter mesmo, é muita perseguição que vai ter mesmo, o barco não vai balançar só uma vez não, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque existe um lugar preparado. Eu estou indo, meus discípulos, mas eu vou lhe dar uma notícia, e através dessa notícia você vai propagar: eu estou indo preparar-vos lugar. E lá não haverá mais sacudir de barco nenhum, lá não haverá mais tempestade alguma, lá não haverá mais vento contrário nenhum, ali só vai ser alegria. E como cantou aqui o nosso querido irmão, quando nós chegarmos lá, irmão, e como pastor quero chegar lá, como eu quero chegar lá, como eu quero atravessar os portais da glória. Como eu quero abraçar os entes queridos, como eu quero encontrar Jesus face a face, como eu quero cantar também naquele lindo coral, e Jesus dizer assim: vinde benditos do meu Pai, vinde, 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 você fez a escolha certa, boa porção você escolheu, você preferiu, aleluia, esperar em mim, não somente na vida terrena. Então vem, entre para a glória, porque existe vida eterna
eterna. Oh, quantos acreditam nisso? Levanta a mão, por favor, me perdoe pedir tantas vezes, mas isso é um sinal de rendição, de aceitação, isso é um sinal de concordância, isso é um sinal de exaltação ao nome dele. Então diga: Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, eu concordo com isso, porque eu também quero ir para lá. E um caminho para ir para lá é reconhecer que você erra, é reconhecer que você é imperfeito, é reconhecer as suas imperfeições e crer que ele se sacrificou por nós ali na cruz do Calvário, e todas as nossas imperfeições e todos os nossos pecados e todos os nossos erros foram cravados ali na cruz do Calvário. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos impedia, e ele te perdoa hoje, ele te traz perdão hoje, através do arrependimento, ele te traz perdão hoje e te garante lugar lá na eternidade. Oh, aleluia! Você pode crer nisso comigo, você pode adorar a Deus nisso, através desta promessa, através deste feito precioso que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Não tem demônio, não tem capeta, não tem potestade, não tem territorial, não tem nacional, não tem coisa alguma. Se eu creio, se eu confesso, se eu, aleluia, tomo posse, se eu entro na autoridade do Espírito, aleluia, vai cair tudo por terra, vai se levantar sim, porque o que mais o diabo queria era impedir Jesus de chegar no lugar. O que mais ele queria era permanecer aonde ele estava e fazer mais adeptos e vítimas. Mas não, Jesus disse: eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Eu vim para trazer eternidade, eu vim para trazer salvação, eu vim para trazer libertação. Então diabo nenhum vai impedir. Nesta noite há um Espírito excelente aqui entre nós, que também está libertando a muitas situações de aprisionamento. Eu creio nisso, porque é o Espírito Santo de Deus que está tratando, e Deus vai fazer coisas extraordinárias através de pessoas aqui, pastor, através de pessoas aqui, que vão chegar: pastor, eu achava que eu não conseguia fazer nada, pastor, eu achava que eu não conseguia chegar em lugar nenhum, mas o Senhor vai quebrar hoje isso, e você vai dar frutos. Quantos recebem, levanta a mão, diga glória. Eu quero partir para o encerramento, que é uma breve palavra, para dizer a você: não saia daqui sem esta certeza hoje. Não saia daqui sem ter a certeza que Jesus está dentro do seu barco. Sabe o que mais me chama a atenção nesses últimos dias? É que, além das pessoas não terem mais certezas, as pessoas estão rejeitando a presença de Jesus dentro das suas embarcações. Estão preferindo coisas, estão preferindo situações para desagradar ao Senhor, entristecer o Espírito do Senhor, e estão dizendo: não sai só do território, não, sai da minha embarcação, nem atravessar eu quero mais. Mas Jesus nesta noite chegou, está dizendo: eu renovo hoje também. E o apóstolo Paulo vai trazer isso com muita preciosidade para nós. Vai dizer: Cristo em vós, Ele permanecerá em vós, porque Ele em vós é a esperança da glória. Aleluia. Quantos querem primar pela presença de Deus sempre na sua vida? Não rejeite a presença de Deus, não abra mão da presença do Senhor, não abra mão dele dentro da sua embarcação. Não abre, não rejeita. Às vezes as situações de adversidade vão te fazer
ter muita tribulação, sim, e vai pensar que não adianta ter ele no barco, mas ele age na hora certa, ele age no momento certo, e ele vai te ensinar que vale a pena esperar, vale a pena suportar, vale a pena crer, vale a pena suportar o balanço do barco, vale a pena levar até onda sobre si, mas não esqueça, se ele está no barco, o barco não vai naufragar. Você vai chegar aonde tem que chegar, e vai levar libertação, vai levar salvação, e vai cumprir aquilo que o Senhor tem por intermédio da sua vida.